Oi, pessoal! Hoje um Podtex diferente, Podtex de final de ano. A gente resolveu fazer uma surpresa com o nosso time tributário e eu vou abordá-los daqui a pouco, perguntando sobre alguns temas importantes que foram analisados, julgados, discutidos no Legislativo durante o ano de 2024. Vem com a gente! 15 segundos para você me falar os 3 principais pontos de preço de transferência em 2024. Ai, tá bom. O primeiro, adoção de práticas mais parecidas com a da OCDE, então, documentação, local file, master file, novos métodos que podem ser combinados ou métodos alternativos, e o princípio arm's length. Dal, já que você tá fugindo do Podtex, eu vim atrás de você para você me falar 3 pontos importantes sobre a reforma tributária, considerando a aprovação do PLP 68, em 15 segundos. Pode ser 300 pontos em 3 horas? Não, brincadeira à parte. Então, crédito amplo, geral, base ampla de crédito, split payment. Boa. E redução gradativa dos benefícios até extinção em 2032. Alisson, 15 segundos para você me falar 3 pontos importantes da desoneração da folha de pagamentos em 2024. Valendo! Esse primeiro é a controvérsia, então, do Legislativo e Executivo sobre a manutenção ou não da folha, a resolução, então, pela manutenção integral em 2024, e entre 2025 e 2027 vai ter a diminuição, que em 2028 vai voltar para o modelo anterior. Deu tempo? Cris, desafio. Em 15 segundos, eu quero que você me fale 3 pontos importantes sobre o julgamento do texto constitucional de férias em 2024. Em 2024, julgamento dos embargos de declaração, modulação de efeitos, e ficou definido que quem pagou e não questionou até 15 de nove de 2020 perdeu o dinheiro. E agora, gente, no nosso estúdio, vamos continuar falando dos temas importantes de 2024. E eu trouxe a Gabi para falar de reforma, pelo menos começar com ela, né? O que você me conta, Gabi, sobre a reforma? Recentemente, a gente teve a aprovação do texto base do PLP 68 pelo Congresso, né, rejeitando aí algumas emendas do Senado. O texto segue para a sanção presidencial e acho que é importante todo mundo ficar atento aí aos desdobramentos no ano que vem. Tem muita coisa que vai mudar. A reforma é realidade agora, então, né? A reforma é realidade. E a reforma vai muito além aí do tributário. A gente vai ter aí um período de transição de 2026 a 2033, mas é importante desde já, né, entender os impactos dessa reforma nas atividades, né, no negócio de cada uma das empresas, entender que esses efeitos vão muito além do tributário. A gente tem aí impacto em formação de preço, então é importante revisitar contrato, impacto em outras áreas que muitas pessoas assim nem imaginam que vai ter, por exemplo, como RH de compra, vendas, logística de um modo geral. Então é um tema aí, um dos temas, se não, acho que o tema mais quente aí do ano. Ele hein? Então, eu também acho. Não tem como não começar falando dele, né? E sigamos aqui para falar de outro tema importante de 2024, que também deu bastante pano para manga, que é a questão das subvenções. O que a gente tem para esse ano, Gabi? O que aconteceu do ano passado para cá? Em 2024, passaram a valer as novas regras de tributação das subvenções. Então, esses valores, eles passaram a ser tributados pelo Imposto de Renda, CSLL, PIS e COFINS. O tema das subvenções é um tema aí que já é historicamente discutido entre fisco e contribuintes. A gente estava aí num momento que aparentemente as discussões tinham diminuído, um posicionamento mais pacificado do STJ, pensando em crédito presumido de ICMS, em benefício negativo de ICMS, desde que cumprir os requisitos do artigo 30 da 12973, que é justamente o que foi revogado aí pela nova lei. E agora o que a gente vê aí é um cenário de discussão no judiciário e uma Receita Federal bem ativa aí, de olho nesse assunto. Tá. O que a gente vê aí, muitas empresas já judicializaram o tema. A gente tem uma perspectiva positiva, pensando em crédito presumido de ICMS, principalmente para imposto de renda. O cenário tem se mostrado positivo para fins de PIS e COFINS. E os benefícios negativos, o cenário é negativo, né? Majoritariamente negativo. Mas o tema aí segue em discussão em pauta, em 2025, né? É um tema para ficar de olho, com uma possível nova afetação do recurso no STJ e aguardando o julgamento do tema 843 no STF, que tem como objeto a tributação de PIS e COFINS
sobre esses valores. Crédito presumido, né? Créditos presumidos. Legal, Isso. Gabi. E aí você me lembrou de um outro tema que também deu bastante controvérsia nesses últimos tempos, que é a questão dos desdobramentos da ADC, né? A famosa ADC 49, exatamente. Você já sabe até qual é. Quando a gente fala de ADC, já é ADC 49, gente. Quero só focar, deixar todo mundo, acho que na mesma página, em relação aos movimentos mais importantes que aconteceram agora em 2024, e especificamente com a publicação do Convênio 109, porque ele resolve, né, algumas questões que eram ainda muito controvérsia para os contribuintes, que é relacionada a essa possibilidade ou não dos contribuintes fazerem as suas transferências dos créditos, né? Lembrando que a ADC 49 foi o julgamento que decidiu que ICMS, né, em transferências de mercadorias que acontecem em estabelecimentos do mesmo contribuinte, não deve subsistir, né? Não é fato gerador de ICMS, e por isso deu causa a diversas discussões, desdobramentos, que estão sendo, de alguma forma, resolvidos pelo convênio. O convênio ele traz uma opção, né, do contribuinte, se quiser tratar a operação como se tributada fosse, para, enfim, resolver alguns outros problemas operacionais, inclusive. Ele traz isso como uma opção, ou o contribuinte permanecer, né, fazendo o estorno a transferência de créditos, na verdade, proporcionalmente quando faz suas transferências para os outros estabelecimentos. Essa opção, Essa opção ela é anual, então é importante, né, que quem ainda não avaliou, avalie aí a melhor maneira de tratar suas operações, para que até o final desse ano seja feita essa opção. E lembrando que ela é anual, então se escolher por tratar como se tributada fosse, ela é vale irretratável. pro ano todo, Tá. é uma opção irretratável. Ponto de atenção, então, viu, gente? Tem que olhar a operação e entender o que está acontecendo. E já aproveitando aqui, vou pular para o próximo tema, para falar de um tema que a Gabi viu acompanhando muito. Eu falei muito desse assunto aqui também no Podtex, gravei algumas outras coisas para vocês também, que é o famoso PERSE, né, gente? Que é o programa de incentivo aí que foi criado pelo governo na época da pandemia, enfim. Criado pelo governo, né? Que eu digo, na verdade, é uma lei que passou pelo legislativo e trouxe aí a alíquota zero, né? De diversas atividades voltadas para o setor de eventos e turismo. E sempre foi objeto de bastante controvérsia, né? O governo realmente estava incomodado com esses benefícios. Durante esse ano, a gente teve algumas tentativas de revogação, né? Do benefício por meio de MP, que tinha sido publicada, na verdade, no ano passado, com efeitos para esse ano. E a gente teve bastante debate sobre o tema, seja de contencioso, seja inclusive no legislativo e executivo. E no fim, para resumir e ser mais rápida, a gente tem agora uma lei que foi modificada, né? Então ela é uma lei com algumas alterações importantes. Foi criado um teto de 15 bilhões, teto fiscal. 15 bilhões é o limite que o PERSE, né, terá para ser utilizado pelos contribuintes. Se esse valor for atingido, o governo poderá revogar o benefício. Isso está na lei. Outra coisa que mudou que é importante destacar a partir de 2025, a gente tem a volta do pagamento, né, da tributação de imposto de renda e CSLL para as empresas que estão no lucro real, tá? Lucro presumido continua igual. E PIS/COFINS continua zero. Continua zero, verdade. Eu quase que ia esquecer de falar de PIS/COFINS. PIS/COFINS continua zero para todo mundo, né? Tem alguns detalhes da lei, então, assim, quem está utilizando o PES já sabe mais ou menos o que está acontecendo, mas eu não podia deixar de falar, porque, assim, eu tive uma relação intensa, né, com esse benefício ao longo desse ano. E aí, tem um último tema também, um último, assim, da minha parte aqui, rapidinho, que eu quero falar também, que deu o que falar, que foi a questão da desoneração da folha de pagamentos. Gabi, esse tema também vocês sabem que já... Esse tema deu o que falar. Ele vem com controvérsia, gente, desde o dia que ele foi criado, na verdade, né? Mas, o que a gente teve para esse ano que foi relevante? Também tentaram acabar com a desoneração da folha de pagamentos, né? Que é a contribuição que foi criada para substituir a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos para alguns setores. E esse ano a gente teve a manutenção da desoneração da folha de pagamentos durante o ano de 2024, apesar de ter tido a tentativa de extinção total. E teve a publicação de uma lei que prevê uma reoneração gradual. O que isso significa dizer? Significa dizer que, a partir de 2025 até o final do ano de 2027, a gente vai ter a volta gradual da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos e a diminuição, né, da contribuição
que incide sobre a receita bruta, que é a CPRB. Até que 2028 a gente tem a reoneração integral da folha de pagamentos. Então é importante o quê? Eu acho que para o ano que vem, Gabi, estava conversando com alguns clientes também, né? Quem vai aderir, né, o ano que vem a CPRB ou não, precisa entender se proporcionalmente, né, se a conta vai fazer sentido, né? Se manter a CPRB vai fazer sentido, considerando esse cenário que a gente tem para os próximos anos, tá? Tivemos várias outras notícias também de legislação, mas acho que o pessoal também fez na brincadeira e acho que podemos falar, a gente pode falar rapidamente aqui das notícias do judiciário. No STF, destaco aqui que a gente teve o julgamento da redução lá do percentual do Reintegra, né? O STF decidiu que era constitucional, era válida essa redução. Teve mais alguma coisa importante no STF que você se lembra, Gabi? Retomada do julgamento da não inclusão do ISS na base de cálculo do PIS da COFINS. O julgamento ainda não acabou, o placar está empatado. Falta um ministro julgar, vamos acompanhando. E a gente teve, sabe o quê? A decisão que resolveu a questão da modulação dos efeitos, da discussão sobre a contribuição previdenciária, sobre o texto constitucional de férias. Esse é um tema importante, quem está interessado no assunto precisa ir lá olhar. Temos aí algumas movimentações também no STJ, né? O que você viu, Gabi, acontecer? No STJ, acho que a gente teve alguns julgamentos importantes que seguem aí com o desdobramento da famosa tese do século, na exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS da COFINS, e um outro julgamento também da exclusão do ICMS de FAO? Ah, boa. Também da base de cálculo do PIS da COFINS. Tá. Engraçado, esse do ICMS-ST é um tema que foi julgado em repetitivo, e aí eles seguiram, né, a jurisprudência do tema 69 lá do STF, como a Gabi comentou, mas esse do ICMS de FAO é um caso que não foi julgado em repetitivo, mas é o primeiro tema julgado, né, efetivamente, é a primeira vez que o STJ se manifesta sobre esse tema, então é um excelente precedente, por isso que a gente lembrou de falar sobre ele também. E falando também de tema que não estava afetado e foi afetado recentemente, a não incidência do PIS e da COFINS na prestação de serviço destinada a tomadores situados na Zona Franca de Manaus. Ah, legal. Bom lembrete, Gabi. Esse também é um tema que vale aí acompanhar. E aí, gente, só para finalizar, como a gente tem alguns temas que estão no radar, a gente lembra que mudou a regra de preço de transferência. Além de tudo que tem acontecido, tá, pessoal? Nova é lei assim, de fundos, temos a nova lei de fundos, temos a mudança do JCP, temos a questão do adicional da CSLL, que aí vai ser pauta para o ano que vem. E temos que ver o que ainda vai vir nesses próximos dias, da Maria, né? Será que o tributarista vai conseguir ter recesso, vai descansar? Eu não sei, mas por hoje eu acho que tá entregue nosso Podtex. Esse Podtex especial de final de ano, né? Valeu demais esse ano, né? Valeu! Obrigada, Gabi, por vir aqui topar, fazer esse bate-bola dos temas. Ano que vem a gente tá de volta e a gente volta com a agenda bem recheada de reforma tributária, de temas tão relevantes para continuar, né, dividindo informação com vocês. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada.